Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: O que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria, e eu disse: Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava.
Era noite quando eu saí da cidade pelo Portão do Vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela Fonte do Dragão até o Portão do Lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o Portão da Fonte e para a Represa do Rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o Vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então, voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo Portão do Vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós, e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. A reconstrução das muralhas da cidade foi um esforço coletivo, liderado por diversos grupos e indivíduos. Eliasibe, o grande sacerdote, e seus colegas sacerdotes começaram reconstruindo o Portão das Ovelhas e suas muralhas até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Em seguida, os homens de Jericó e Zacur, filho de Inri, continuaram a obra. O grupo de famílias de Hassenaá foi responsável pelo Portão dos Peixes, instalando vigas, portões, trincos e trancas. Trechos adicionais foram construídos por Meremote, Mesulã e Zadok. Os homens de Tecoa assumiram o próximo trecho, embora seus líderes se recusassem a trabalhar. Joiada e Mesulã reconstruíram o Portão Velho, e Melatias, Jadom, junto com os homens de Gibeão e Mispa, continuaram até a casa do governador do Eufrates Oeste. Vários artesãos participaram. Uziel, Ourives e Hananias, perfumista, trabalharam até a Muralha Larga. Governadores locais como Refaías e Salum, com a ajuda de suas filhas, contribuíram significativamente. Hanum e os moradores de Zanoa reconstruíram o Portão do Vale e consertaram 500 metros de muralha até o Portão do Lixo, que foi reformado por Malquias, filho de Recabe. Salum, governador de Mispa, reconstruiu o Portão da Fonte com cobertura e trincos. Perto do Jardim do Rei e descendo para a cidade de Davi, ele também reforçou a muralha. Neemias, filho de Asbuque, completou a obra até a sepultura de Davi, a represa e as barracas dos soldados. Este esforço conjunto restaurou a proteção e a dignidade da cidade, demonstrando a força da colaboração comunitária. Os levitas desempenharam um papel crucial na reconstrução das muralhas da cidade. A lista de contribuintes inclui Reum, filho de Bani, que construiu um trecho específico; Hasabias, governador de metade do distrito de Keila, que foi responsável pelo próximo trecho; e Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila, que continuou a construção. Ézer, filho de Jesua e governador de Mispa, trabalhou no trecho em frente ao depósito de armas até a esquina da muralha. Baruque, filho de Zabai, construiu desde essa esquina até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, continuou a obra desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Este esforço coordenado pelos levitas foi essencial para a restauração completa das muralhas, destacando a importância da colaboração e do empenho comunitário na revitalização da cidade.
Na grandiosa tarefa de reconstruir as muralhas de Jerusalém, os sacerdotes desempenharam papéis fundamentais, cada um assumindo um trecho específico para garantir a proteção da cidade. Os sacerdotes que viviam ao redor de Jerusalém iniciaram a reconstrução em um trecho próximo às suas residências. Benjamim e Hassub continuaram o trabalho em frente às suas casas, fortalecendo diretamente suas áreas de moradia. Azarias, filho de Maaseias e neto de Ananias, trabalhou no trecho de muralha situado em frente à sua própria casa, mostrando seu empenho pessoal na restauração. Binuí, filho de Henadad, expandiu o trabalho desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, seguindo com a tarefa de reconstrução. Palau, filho de Uzai, assumiu a construção a partir da esquina até a torre do palácio de cima, nas proximidades do pátio da guarda. Pedaías, filho de Parós, finalizou o trabalho em um trecho que se estendia até o leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo, na região de Ofel, onde residiam os trabalhadores do templo. Cada sacerdote, com sua dedicação e trabalho diligente, contribuiu para a restauração das muralhas, ajudando a proteger a cidade e garantindo a segurança dos seus habitantes. Os homens da cidade de Tecoa começaram o trabalho no segundo trecho, estendendo-se desde um ponto oposto à grande torre que guarda o templo até a muralha próxima a Ofel. Este trecho era fundamental para a proteção da cidade. Um grupo de sacerdotes assumiu a construção de um trecho que se estendia do Portão dos Cavalos para o norte. Cada sacerdote trabalhou em frente à sua própria casa, garantindo que a segurança de suas áreas residenciais fosse reforçada. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, trabalhou em um trecho subsequente. Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, contribuíram com a construção do trecho seguinte, sendo este o segundo trecho que eles haviam ajudado a construir. Mesulã, filho de Berequias, trabalhou no trecho em frente à sua própria casa. O ourives Malquias cuidou do trecho seguinte, que se estendia até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes, situada ao lado do portão da guarda, perto da sala na esquina nordeste da muralha. Finalmente, os ourives e comerciantes tomaram a responsabilidade de construir o último trecho, desde a sala da esquina até o portão das ovelhas. Assim, a cidade foi fortalecida por um esforço conjunto, com cada grupo e indivíduo desempenhando um papel crucial na restauração das muralhas. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém, ficou furioso e começou a zombar deles. Na frente de seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele ridicularizou a ideia, questionando se os judeus poderiam realmente terminar o trabalho em um dia ou usar as pedras queimadas para reconstruir. Tobias, de Amon, juntou-se a ele, fazendo piada sobre a fraqueza da muralha que, segundo ele, poderia ser derrubada até por uma raposa. Em resposta a essa zombaria, o povo orou a Deus, pedindo que a zombaria voltasse contra seus inimigos e que a injustiça não fosse esquecida. Apesar da provocação, o trabalho continuou e as muralhas chegaram à metade da altura total, graças ao entusiasmo do povo. Quando Sanbalate, Tobias e outros inimigos souberam que a reconstrução estava avançando, ficaram ainda mais enfurecidos e planejaram atacar Jerusalém e criar confusão. O povo orou e colocou guardas armados durante o dia e a noite para se proteger. Os judeus, cansados e sobrecarregados, cantavam sobre o trabalho árduo, mas continuavam firmes. Alertados por judeus que viviam entre os inimigos, Neemias preparou o povo com espadas, lanças e arcos, organizando-os em grupos de famílias para defender os trechos da muralha, ainda não consertados. Neemias encorajou o povo, dizendo-lhes para não temerem, mas lembrarem-se da grandeza de Deus e lutarem por suas famílias e lares. Quando os inimigos perceberam que seus planos haviam sido descobertos e frustrados, abandonaram a ideia de ataque.
A partir daí, metade do povo trabalhava, enquanto a outra metade permanecia de guarda. Cada trabalhador carregava materiais de construção e armas, e o vigia com a corneta ficava próximo a Neemias para alertar sobre qualquer perigo. A reconstrução prosseguiu com um espírito de vigilância e determinação, com todos, incluindo Neemias e seus companheiros, mantendo-se armados e prontos para defender a cidade. Durante o dia, trabalhavam nas muralhas, e à noite, todos ficavam em Jerusalém para garantir a segurança. Assim, continuaram o trabalho de reconstrução com firmeza e coragem, nunca deixando suas armas de lado. Em Jerusalém, um clima de descontentamento começou a crescer entre os habitantes. Tanto homens quanto mulheres se reuniram para expressar suas queixas. Alguns relataram que suas famílias eram grandes e estavam passando fome, pois precisavam de trigo para sobreviver. Outros disseram que haviam sido forçados a penhorar seus campos, vinhedos e casas para conseguir comprar alimento. E ainda outros reclamaram que tinham de pedir dinheiro emprestado para pagar impostos ao rei, o que os levou a colocar seus filhos para trabalhar como escravos e, em alguns casos, a vender suas filhas como escravas. Neemias, ao ouvir essas queixas, ficou profundamente irritado e preocupado. Ele percebeu que os próprios judeus estavam explorando seus irmãos judeus, forçando-os a se venderem como escravos para os estrangeiros e a sofrerem com a penúria. Determinado a resolver a situação, Neemias convocou uma reunião com todo o povo e repreendeu as autoridades e oficiais. Ele destacou que o que estava acontecendo era uma injustiça grave e que eles deviam temer a Deus e agir com retidão. Neemias então fez uma proposta. Ele e seus companheiros já haviam emprestado dinheiro e trigo ao povo e estavam dispostos a perdoar essas dívidas. Ele pediu que as autoridades também perdoassem todas as dívidas do povo e devolvessem os campos, vinhedos e casas que haviam sido tomados. As autoridades concordaram com a proposta de Neemias e prometeram cumprir o que foi decidido. Neemias, então, convocou os sacerdotes para que fizessem as autoridades jurarem cumprir a promessa. Ele tirou a faixa de sua cintura e a sacudiu, dizendo que Deus faria o mesmo com qualquer um que não mantivesse a palavra dada, que Deus tiraria tudo o que a pessoa tem e a deixaria sem nada. O povo respondeu com um fervoroso Amém e louvou a Deus, comprometendo-se a cumprir a promessa. Com isso, a injustiça foi corrigida e a solidariedade restaurada entre os judeus, trazendo alívio e justiça para todos os envolvidos. Durante os 12 anos em que Neemias foi governador da terra de Judá, desde o 20º ano do reinado de Artaxerxes até o 32º ano, ele se destacou pela sua integridade e dedicação ao povo. Ao contrário dos governadores anteriores, que haviam sido um fardo para o povo, exigindo o pagamento diário de 40 barras de prata para cobrir seus gastos com comida e vinho, Neemias optou por um caminho diferente. Ele não só se absteve de receber a comida a que tinha direito como governador, como também fez questão de que seus parentes não se beneficiassem desse privilégio. Neemias trabalhou incansavelmente na reconstrução das muralhas de Jerusalém e, para dar o exemplo, não adquiriu propriedades pessoais. Seus empregados também participaram ativamente da obra, demonstrando seu compromisso com a causa. Além disso, Neemias hospedou em sua casa 150 judeus e seus líderes, além de visitantes das nações vizinhas. Para garantir o bem-estar de todos, ele mandava preparar diariamente um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas, e a cada 10 dias enviava uma nova remessa de vinho. Apesar de todo o seu esforço e generosidade, Neemias estava ciente das dificuldades enfrentadas pelo povo, e por isso decidiu não cobrar o dinheiro da comida a que teria direito como governador. Ele orou a Deus, pedindo que lembrasse e levasse em conta tudo o que ele havia feito pelo povo, desejando que suas ações fossem reconhecidas e abençoadas. Após a conclusão da reconstrução das muralhas de Jerusalém, com as brechas finalmente fechadas, Sambalate, Tobias, Gesem
e os demais inimigos souberam que o trabalho estava quase completo, exceto pelos portões que ainda não haviam sido colocados. Inquietos e tentando sabotar o progresso, Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem a Neemias, pedindo uma reunião em um dos povoados do Vale de Ono. No entanto, Neemias sabia que a verdadeira intenção deles era causar-lhe mal, e respondeu que estava ocupado com um trabalho importante e não podia ir encontrá-los. Mesmo depois de receber o mesmo pedido 4 vezes, Neemias manteve sua posição e enviou a mesma resposta. A situação se agravou quando Sambalate enviou um 5º recado, desta vez uma carta aberta, trazendo acusações graves. A carta afirmava que os inimigos estavam espalhando um boato de que Neemias e os judeus planejavam uma revolução, que Neemias se tornaria rei e que profetas em Jerusalém estavam proclamando-o como o novo rei de Judá. Sambalate sugeriu um encontro para discutir essas acusações. Neemias respondeu com firmeza, desmentindo as falsas acusações e afirmando que tudo não passava de uma tentativa de intimidá-lo e impedir a continuidade do trabalho. Ele pediu a Deus que fortalecesse suas forças diante dessas ameaças. Algum tempo depois, Neemias visitou Semaías, que estava proibido de sair de casa. Semaías sugeriu que eles se escondessem no templo para evitar um suposto ataque planejado contra Neemias. Neemias, no entanto, percebeu que isso era uma armadilha para fazê-lo pecar ao buscar proteção indevida. Ele compreendeu que Semaías estava sendo manipulado por Tobias e Sambalate para incutir medo e desacreditar seu bom nome. Neemias orou a Deus, pedindo que lembrasse e castigasse Tobias, Sambalate e a profetisa Noadias, junto com os outros que tentaram assustá-lo e prejudicar seu trabalho. Com coragem e determinação, Neemias continuou a liderar o povo, mantendo o foco na conclusão da obra e na integridade da missão que Deus lhe havia confiado. Após a conclusão da reconstrução das muralhas de Jerusalém, Neemias se concentrou em assegurar a segurança e a administração da cidade. Para isso, ele designou Hanani, seu irmão, e Hananias, um homem de confiança, para cuidarem da vigilância e proteção dos portões da cidade. Neemias queria garantir que a cidade fosse bem administrada e segura. Então ele também fez um censo detalhado dos retornados do exílio. Registrou suas famílias e linhagens para garantir que os descendentes dos sacerdotes e levitas tivessem seus lugares apropriados na cidade. O censo revelou um número significativo de habitantes, e Neemias fez com que tudo fosse documentado para uma melhor organização da cidade. Com as muralhas reconstruídas e a cidade restabelecida, Esdras, o escriba e sacerdote, convocou uma grande reunião na praça diante da Porta das Águas. O povo se reuniu em grande número para ouvir a leitura da lei de Moisés, que foi lida por Esdras. Enquanto ele lia, os levitas ajudavam o povo a entender as palavras, explicando o significado e a aplicação das leis. O povo se comoveu profundamente com as palavras da lei, chorando e se arrependendo. Esdras os encorajou a se alegrar, dizendo que a alegria no Senhor era a sua força. Naquela mesma época, o povo celebrou a festa dos tabernáculos, uma tradição que haviam negligenciado por muito tempo, construindo cabanas e celebrando com grande júbilo, como ordenado nas Escrituras. No dia seguinte, o povo se reuniu para um dia de jejum e confissão. Eles se separaram dos estrangeiros e se reuniram em uma grande assembleia para confessar seus pecados e os dos seus antecessores. Os levitas levantaram uma oração poderosa que recordava a história de Israel, desde a criação até o presente, destacando a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Reconheceram as bênçãos de Deus e seus atos de misericórdia, pedindo que ele não esquecesse suas promessas e não punisse o povo pelas suas transgressões. Com o coração renovado, o povo fez um pacto solene diante de Deus. Eles prometeram seguir as leis de Deus, manter-se separados dos povos vizinhos e observar o sábado. Além disso,
comprometeram-se a dar dízimos e ofertas para o sustento do templo e dos sacerdotes, para garantir que os serviços religiosos fossem bem mantidos. O pacto foi assinado pelos líderes, sacerdotes e levitas, demonstrando um compromisso coletivo com a obediência e o serviço a Deus. Neemias percebeu que Jerusalém precisava ser mais habitada para ser bem defendida e funcional. Portanto, ele fez uma loteria para selecionar pessoas que deveriam se mudar para a cidade. Algumas famílias de outras localidades foram designadas para viver em Jerusalém, enquanto outras permaneceram em seus lares. Essa reorganização ajudou a fortalecer a cidade e garantir que ela estivesse bem povoada e protegida. A dedicação das muralhas foi um evento monumental. Neemias e Esdras organizaram uma grande cerimônia de dedicação. Sacerdotes e levitas foram convocados para participar, e a cerimônia incluiu trombetas, cânticos e uma grande celebração. O povo foi dividido em 2 grupos que marcharam ao redor das muralhas, louvando a Deus. A dedicação das muralhas simbolizava a renovação espiritual e a proteção de Jerusalém, e todos se alegraram com a restauração e a segurança da cidade. Após um período de ausência, Neemias retornou a Jerusalém e encontrou vários problemas que haviam surgido. Descobriu que as promessas feitas anteriormente estavam sendo ignoradas. O templo estava sendo negligenciado e os dízimos e ofertas não estavam sendo recolhidos corretamente. Além disso, o povo estava misturado com os estrangeiros, o que violava o pacto feito anteriormente. Neemias tomou medidas decisivas para corrigir essas infrações. Expulsou os elementos indesejáveis do templo, restaurou a coleta dos dízimos e a observância das leis. Reforçou a importância do sábado e afastou aqueles que estavam violando as leis. Neemias também reorganizou a cidade e seus habitantes para garantir que a obediência a Deus fosse mantida. Ele se certificou de que a vigilância e o trabalho fossem realizados com diligência, assegurando que Jerusalém continuasse a prosperar sob a orientação e proteção de Deus. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela história de Neemias. Ao longo desta narrativa, testemunhamos a determinação e a coragem de Neemias em enfrentar adversidades e liderar a grandiosa reconstrução das muralhas de Jerusalém. Com fé inabalável e uma liderança firme, ele superou oposição, injustiças e ameaças, revelando o poder da perseverança e da confiança em Deus. Neemias não apenas restaurou as muralhas físicas, mas também reestabeleceu a moral e a integridade entre o povo de Judá. Sua história nos ensina que, com dedicação e coragem, somos capazes de enfrentar qualquer desafio e que a justiça e a verdade sempre prevalecem. Se este vídeo tocou você e você deseja continuar explorando as ricas histórias da Bíblia conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sobre nossos novos vídeos e deixe nos comentários suas reflexões e insights sobre a inspiradora jornada de Neemias. Até a próxima, quando mergulharemos em mais histórias que trazem lições valiosas e inspiração. Que a força e a sabedoria de Neemias iluminem seus próprios caminhos e decisões.